Voltamos, pessoal. Nossa programação aqui da gestão da Black Friday não para, tem muito assunto, muito conteúdo legal e eu já vou chamar aqui para a próxima palestra o Alexandre, que é da Udemy, que vai fazer uma palestra importante. A Udemy é uma plataforma aí super legal para vocês conhecerem, então prestem atenção nas dicas que ele vai trazer. A gente está falando aí de gestão de conteúdo. Então fiquem por aqui, a palestra dele vai ser legal demais. Eu já agradeço aqui também a Udemy pela parceria, por estar com a gente aí no projeto, fazendo as nossas atividades acontecerem, como, atividades como essa aqui, né? 100% online, gratuita para todo mundo. Então, obrigado, Udo e Alexandre. Obrigado aí pela tua amizade e parceria. Tá contigo, ótima palestra. Primeiro também, boa tarde a todos. Até coloquei um continue de olho aí, hora do almoço, né? A pessoa já está com fome. Então dá uma seguradinha aí, mais um tempinho. E agradecer ao mestre GP aí, o Ramon, pela organização e por essa oportunidade de a gente trocar uma ideia com esse mercado tão legal que é o mercado de agências, o mercado de publicidade, marketing. Então, vamos nessa. A ideia aqui não é falar somente do produto, mas dar uma contextualizada geral em sistemas e um pouco de insights e pensamentos que eu acho que podem colaborar no pensamento estratégico aí, das agências e de como interagir com as marcas e tudo mais. Essa é a ideia aqui de hoje, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho de gestão de conteúdo, né? Como uma chave para a eficiência, né? E como sistemas, né? Um ecossistema composto de vários sistemas integrados podem ajudar a gente a entregar realmente aquilo que o mercado exige, no tempo que exige, obviamente, né? No melhor time to market ali. Essa é a principal ideia de hoje. Então, vamos lá. Fazendo algumas provocações aqui, né? Vamos olhar um pouquinho para dentro, né? A gente sabe que o dia a dia de vocês não é nem um pouco fácil, né? Tem muito que se pensar, tem muito que se planejar e tem muito o que se garantir, né? Para que você realmente consiga entregar uma estratégia de valor, algo de valor para o teu cliente, né? Então, se a gente começar a pensar só nos pontos mais macro, né? A gente está pensando principalmente na integridade da marca, na consistência da comunicação, ou seja, como é que eu garanto que toda a campanha com muitas peças, eu vi aqui pessoal falando de entregas de 1.000 peças, 1.500 peças e tal, como é que você consegue garantir consistência em tudo isso, né, com muita gente colaborando, com muita gente operando dentro de casa, fora de casa e etc., para que você consiga efetivamente entregar aquilo que você se propôs e aquilo que você prometeu para o teu cliente lá na frente, né? Toda essa consistência de comunicação. Além de tudo, você tem que pensar em toda a diferenciação estratégica né, para aquela marca, para aquele cliente, como é que você vai posicioná-lo dentro do mercado, né? Fazer toda a parte de cobertura online e offline, então é muita peça online, é muita peça offline, são muitas mídias, são muitos canais de publicação e de distribuição de conteúdo. Então a coisa começa a ficar, a coisa ganhou uma complexidade nos últimos 20, 30 anos aí que é complicado mesmo, né? Fica muita coisa, tem que se produzir muito, tem que se produzir segmentado, tem que se produzir para diversas mídias, tem que ter comunicação segmentada, né? A parte de interação digital, ou seja, mídias sociais, qual é o speed correto, o que a marca quer transmitir, né? Muito hoje em dia aquele marketing de conteúdo, é o boca a boca, faz muito mais sentido do que efetivamente dizer para o cliente final, olha, eu sei o que você precisa, é isso que você precisa, como era feito muitos anos atrás, né? Então, a coisa hoje mudou completamente de patamar, né? Isso exige processos integrados de ponta a ponta, ou seja, desde o briefing até essa distribuição para múltiplos canais. Isso tudo tem que estar muito bem amarrado, porque não pode falhar nenhum ponto, tem que estar no tempo certo, no tempo correto, em cada uma das mídias, etc. Então, é desafiador, né? E, obviamente, pensar em tecnologias de alto impacto, né? Como é que a gente consegue utilizar tecnologias nesse dia a dia maluco para que isso, de fato, aconteça, né? Mas aí
que acontece? Aí vem a dura realidade, né? Ela vem nua e crua. Internamente, o que a gente mais vê conversando com os nossos clientes é que os processos muitas vezes são caóticos, né? E aí um pequeno deslize, tudo desmorona. Então, é aquela coisa. São campanhas grandes, Black Friday, por exemplo, é realmente algo extremamente intenso, se eu não me engano, maior que isso é só Dia das Mães e Natal, se não for mais ou menos parelho ali. Então, a intensidade é muito grande, é muita gente se falando, é muita gente colaborando, e aí você começa a receber inputs de tudo quanto é jeito. Você recebe input do cliente via telefone, via WhatsApp, via Skype, num meeting online e tudo mais, e aonde estão os arquivos, por onde a gente vai começar, quem vai fazer a parte de planejamento, quem vai fazer a parte de criação, a criação está sendo feita no Photoshop, mas depois isso aqui tem que virar online. Como é que você controla, né? Como é que você faz tudo isso? No fato é que muitas empresas ainda fazem isso na raça, né? Fazem isso ali de uma forma empírica e acaba sendo caótico, porque em alguns momentos, você perde o controle. E muitas vezes você tem algum tipo de controle que você não tem granulidade suficiente, né? Ou seja, você está ali numa situação onde você consegue ver, por exemplo, num sistema de gestão de projetos, né? Você consegue ver tarefas, você consegue ver tudo mais como está caminhando, mas você não está vendo efetivamente a peça, você não está vendo a entrega. Então, isso gera uma série de inseguranças, né? Isso gera uma série de problemas. E quando a gente pensa em um fluxo de ponta a ponta, né? Processos integrados de ponta a ponta, quando você desenha isso, você desenha as caixinhas, né? Então, daqui vem para cá, daqui vem para cá, daqui vem para cá. O grande problema é que a comunicação, ela não está nas caixinhas. As caixinhas é onde a gente executa, né? Cada uma das etapas, cada um dos processos. O grande problema é que a comunicação, ela está na seta. Então, assim, eu puxo uma setinha, mas eu não discuto a seta. Eu discuto essa caixinha, mais essa caixinha, mais essa seta aqui no meio, que é onde se dá a comunicação, é complicado. Então, como é que a gente cria um ecossistema de ferramentas onde a gente consiga cobrir necessidades tão específicas, onde a gente consiga ter uma granulidade de informação bastante apurada, né? Esse é o grande desafio, né? E aí, eu faço uma provocação aqui de um pensamento um pouco mais estratégico, né? Um degrau de cada vez. Geralmente, quando a gente pensa em inovação, a gente pensa em tecnologia, né? Inovação é fazer algo diferente, é hackear o seu dia a dia. Não importa se você está usando uma ferramenta super tecnológica ou não, né? Então, é aquilo, você tem técnica para plantar café, como você tem técnica para fazer analytics. Então, desmistificar um pouco essa coisa da inovação. Inovar não é somente pensar em tecnologia, não é somente pensar em informática, vamos dizer assim, ou pensar em automação. Inovar pensar também nas pessoas, né? Eu estava vendo um relatório da Gartner de 2020 e 2021. A tendência número 1 de inovação são pessoas. Então, sem pessoas, a gente não faz absolutamente nada, né? Então, qual era o mote desse relatório? Era pensando assim, bom, como é que eu retenho talento, como é que eu contrato talento, como é que eu desenvolvo talento, como é que eu faço as pessoas estarem felizes dentro do ambiente de trabalho, etc. E na hora que a gente pensa num cenário pandêmico, como a gente vem vivendo aí nos últimos quase 2 anos, quando a gente pensa em comunicação, aí a gente vê o quanto da comunicação e o quanto dos processos são realizados de forma muito informal, né? Ou seja, é aquela discussão na hora do almoço, é aquela discussão no cafezinho, é aquela discussão na escada, ou no elevador, ou na saída da garagem ali e tudo mais, que muita coisa estratégica se resolve, muita coisa pertinente ao job se resolve, né? E na hora que vem uma pandemia e bota todo mundo sentado dentro de casa e as pessoas não têm mais esse contato tão próximo, né? Isso ficou latente. Então, ferramentas de comunicação explodiram, né? Todas as ferramentas de gestão de projetos, todas as ferramentas de comunicação via Zoom, via Google Meet, Skype, o que for. Então, a coisa mudou e ficou latente
a necessidade de pensar não só no que tange a tecnologias, mas pensar também em processos, né? Então, obviamente, que se internamente os meus processos são caóticos ou quase caóticos, né? E não trazem a eficiência necessária, né? Como é que eu vou oferecer um time to market ideal para o meu cliente, né? Como é que eu vou fazer com que a campanha dele saia naquele momento preciso, né? Eu vou continuar trabalhando no carro? Se eu não faço dentro de casa, como é que eu jogo isso para fora de casa? Essa é a provocação que eu estou fazendo aqui, né? Então, os seus processos internamente, eles estão mapeados? Ah, não, a gente tem todo um fluxo para as mais diversas necessidades aqui, tá tudo mapeadinho, tudo desenhadinho. Tá, as pessoas conhecem, as pessoas estão treinadas para fazer isso, as pessoas sabem fazer exatamente o que ela tem que fazer, a pessoa sabe que desse ponto para frente, para onde cada etapa do trabalho tem que seguir, né? As pessoas seguem esses processos, ou na hora do desespero a coisa começa a ter aquelas velhas alternativas, né? Falar assim, bom, o trabalho precisa sair, eu vou fazer assim. O maior exemplo que tem por exemplo, repositório, né? Não, os arquivos estão todos na nuvem. Ah, tudo bem, a minha internet está uma porcaria, então eu vou baixar o arquivo aqui, eu vou fazer aqui, depois eu mando por e-mail, depois eu mando via WhatsApp, depois eu subo lá a nova versão no sistema. E no momento de a coisa acontecer e o trabalho sair efetivamente, você fala assim, bom, qual é a última versão do meu arquivo? Qual está valendo? Né? São problemas que a gente vê no dia a dia. E, assim, não é sistema que resolve esse tipo de coisa. O sistema ajuda a resolver esse tipo de coisa. Né? Então, pensando nesse sentido, eu faço mais uma provocação aqui, que sistemas eles só aceleram o caos, né? Ou eles podem acelerar e automatizar processos que são muito bem definidos. Então, o que eu quero dizer com isso? Primeiro ponto, tecnologia não é meio, tecnologia é fim. A não ser que você seja uma fintech ou uma empresa de software efetivamente, né, a tecnologia ela é ferramenta para você e mais nada. Né? E esses sistemas, essas tecnologias, elas dependem principalmente de pessoas. Eu costumo dizer o seguinte, pessoas resolvem 45% do problema, processos e procedimentos resolvem os outros 45% do problema, e os outros 10% do problema, os sistemas entram para dar o suporte e fazer as automatizações que são possíveis. Né? Então, nesse sentido, como eu disse, né, alinhado muito com o que eu li no relatório do Gartner, pessoas. As pessoas são a chave. Se você tem um sistema, um processo caótico, se os seus sistemas não se conversam direito, se tudo é muito difícil para acontecer, se você perde muito tempo correndo atrás de informação e tudo mais, isso te gera um estresse no dia a dia tremendo. Ou seja, como é que você retém talentos dentro da tua empresa, dentro da tua agência, se você tem tantos pontos de, vamos dizer assim, de frustração, né? Então, obviamente que sistemas ajudam a mitigar esse problema, né? E, por último, depois, obviamente, de pessoas e processos, a gente tem que falar de integração. Não adianta eu ter sistemas distintos para resolver cada um dos meus problemas, mas esses sistemas não funcionarem como um ecossistema, esses sistemas não se conversam, esses sistemas exigem que eu tenha mais trabalho, que eu tenha que alimentar o sistema A e depois eu tenho que alimentar o sistema B e depois eu tenho que alimentar o sistema C. Um para controlar a produção, outro para controlar pagamentos e outro para controlar custos de projeto, por exemplo. Né? Então, isso não é produtivo, isso não é eficiente. Né? E, obviamente, que toda uma parte de infraestrutura, de não só de poder computacional, mas como de comunicação, de conectividade, de suporte. Você tem que utilizar a tua ferramenta de trabalho de uma maneira bastante tranquila e bastante serena, vamos dizer assim, para que você tenha o máximo de eficiência naquilo que você tem que desempenhar dentro de um processo de Black Friday, por exemplo. Então, o que eu chamo de chave para uma das chaves aqui para o sucesso é a gente não pensar em sistema, é a gente pensar num ecossistema. Né? Parece semântica, mas não é. Né? O que eu costumo dizer é o seguinte, não há um único sistema para solucionar todos os problemas, mas há um sistema para solucionar cada tipo de problema. O que eu já vi muito também são
empresas, sejam elas marcas, agências, publishers, o que for, procurando um sistema que faça tudo. Um sistema que faz tudo é que nem restaurante que é churrascaria, pizzaria, hamburgueria. Nada é bom, né? Você até come, mas nada é bom. Então, num ecossistema, você pode ter sistemas específicos para gestão de projetos, sistemas específicos para business intelligence e analytics, você pode ter sistemas específicos para digital asset management, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, vou falar um pouquinho daqui a pouco para vocês sobre as soluções que a Odwin traz, né? E se esses sistemas conseguirem trabalhar de uma forma harmoniosa, né, você consegue ter um ecossistema que funciona, evitando retrabalho, evitando frustrações, sendo este ecossistema que a gente chama de fonte única da verdade, ou seja, a última versão eu sei que está lá, a informação que está aqui eu sei que é a última, eu sei que é a correta. Isso é primordial, principalmente para time to market. Você não pode perder tempo fazendo 10 verificações para saber se o preço daquele produto é R$ 59,90 ou é R$ 69,90. Você tem que ter absoluta certeza que é R$ 59,90 porque vai para o ar daqui 30 segundos, ou porque vai para a gráfica para imprimir 1 milhão de catálogos, por exemplo. Então, você tem que ter certeza do que está acontecendo. Você tem que ter granularidade e controle nesse nível, para que você efetivamente consiga ter segurança para fazer rápido e com controle, né? Senão, você faz, mas com menos eficiência, com menos controle, muito sujeito a erro. É um problema. Aí, vamos lá. Pensando nessas ferramentas de uma forma mais estratégica, o que eu aconselho? Né? Que você pense em soluções cloud, ou seja, software as a service. Por quê? Porque você não desenvolve software, você não quer ter preocupação com a segurança, com a redundância, com o backup, com nada disso. Tem que ter um sistema que você usa, né? E que ele seja suficientemente aberto, através de APIs ou através de outras técnicas, para que sejam integráveis. Ou seja, eu tenho o meu ERP, eu tenho o meu CRM, eu tenho o meu PIM, eu tenho o meu DAM, eu tenho eu tenho o meu sistema de gestão de projetos, eu tenho o meu CMS. Como é que eu avalio isso? O que é pertinente estar integrado? Quais sistemas tem que se falar para que eu realmente agilize todo o meu processo de entrega, vamos dizer assim, né? Então, qual o valor da ferramenta? O que a gente mais vê são as pessoas perguntando o preço, mas elas não procuram saber o valor. Muitas vezes a ferramenta custa 100 e você está perdendo 1.000. Muitas vezes a ferramenta custa 1.000 e você está economizando 10.000. Então, o retorno do investimento, né, o famoso ROI, é o que conta, né, no final das contas. O quanto dinheiro está indo pelo ralo hoje que você não enxerga, né, e que um ecossistema muito bem alinhado pode efetivamente estancar essa sangria e você ser muito mais rentável em cima de cada trabalho, né? Obviamente que as verbas estão cada vez mais apertadas, então não se trata mais de cobrar mais caro, se trata de fazer melhor, né? De fazer mais com um custo mais eficiente, né? E se você precisar parar de usar um determinado sistema que você comprou, como é que você sai dele? Esse é outro pensamento estratégico que você tem que ter dentro do seu ecossistema, né? Você já não está mais procurando um sistema único que resolva tudo. Isso já é um grande negócio. Agora, na hora que eu penso nas pernas, né, nos braços desse ecossistema, como é que se um braço falhar, como é que eu substituo? Ou se eu posso efetivamente parar de usar um braço desse? E se eu parar, o que acontece com os meus dados que estão lá dentro? Como é que eu resolvo esse ponto, né? Isso é extremamente estratégico na definição de ferramentas, né? Tem suporte efetivo em português? Muitas ferramentas são excelentes, mas você tem que falar com o pessoal da Alemanha, você tem que falar com o pessoal dos Estados Unidos. Isso, na prática, não vai funcionar, né? Atende às suas normas de compliance, atende a LGPD, né? Hoje em dia isso está cada vez mais em alta, né? Compliance, LGPD, você tem que provar para o teu cliente que você faz e faz bem feito e faz direito, né? Se encaixa nos meus processos, essa ferramenta vai se encaixar no meu processo, ela vai se integrar com outros sistemas, ela vai aderente à cultura da empresa. Não adianta você ter um sistema que não seja, hoje em dia, com uma tela super fácil de usar, super agradável, que você possa também acessar, por exemplo, do seu celular ou do seu tablet, né? Ou que não seja em nuvem. Ou seja, você
quer acessar o sistema da maneira mais simples, mais rápida, para ter aquilo que você quer a qualquer momento. Então, esse tipo de coisa bastante importante de levar em consideração na hora que a gente pensa num ecossistema composto de diversas ferramentas, para que te ajude a ter mais controle, mais eficiência e, obviamente, reduza custo. Se você faz isso dentro de casa, você consegue entregar isso para fora. Isso é um baita diferencial para você. Ou seja, você consegue, de fato, ter controle, ter transparência em todos os processos, saber onde está cada coisa e atingir o objetivo final, que é o time to market. É fundamental. Né? Então, falando um pouquinho de orquestração de conteúdo, né? Que é onde a Odoo se encaixa perfeitamente. A Odoo é uma referência global em orquestração de conteúdo. O que é orquestração de conteúdo? Na verdade, cada vez mais agências e marcas se comportam como publishers, ou seja, você tem que gerar uma quantidade de conteúdo muito grande a todo tempo. E você tem que fazer isso de uma maneira eficiente, de uma maneira organizada, de uma maneira controlada, tendo uma fonte única da verdade e sabendo aonde está cada ponto de cada etapa do processo. Por exemplo, a imagem já está em alta, já está tratada, já está aplicada na página, se for um material impresso, ou então, como é que eu organizo um comércio eletrônico, onde eu tenha uma taxa de novos produtos sendo publicados, por exemplo, uma taxa de novos produtos de 50 mil novos produtos por dia. A gente tem cenários assim, por exemplo, na China, né? É tipo um Enjoei chinês, que é cliente nosso, que eles têm uma entrada de mais ou menos 50 mil produtos novos à venda por dia. Então, se você não tem um processo orquestrado e automatizado que te ajude a entrar com esse material e a publicar online, né, fica muito complicado você trabalhar com esses volumes de uma maneira eficiente. Né? Então, o que a gente diz é o seguinte: para que você garanta o teu pedaço ali, o teu market share, ou a tua fatia, né, primeiro você tem que garantir os ingredientes no tempo certo, ou seja, você tem que ter tudo na mão no tempo certo para que você possa entregar no tempo certo de uma forma bastante diferenciada do que os outros fazem. Então, isso é vantagem competitiva, é por aí que a gente vai. Então, falando especificamente da orquestração de conteúdo como conceito, né, o que é a orquestração de conteúdo? Nada mais é do que, de novo, pessoas e ferramentas trabalhando de uma forma harmoniosa. Ou seja, a gente está falando de pessoas, a gente está falando de tecnologia e a gente está falando de trabalho harmonioso. Significa processos e procedimentos muito claros, muito transparentes para todos que estão envolvidos, sejam eles agentes internos ou agentes externos. Né? Então, ilustrando um pouquinho o que eu estava falando, aqui a gente tem o sistema Odoo, né? A gente vai falar do nosso sistema de Digital Asset Management, que nada mais é do que um grande, vamos chamar de Google para o seu universo de arquivos. Ali você organiza tudo, categoriza tudo, acha tudo, compartilha tudo, reutiliza tudo em tempo real. Ou seja, ele é a fonte única da verdade para a geração de conteúdo e ele é totalmente aberto para integrações, ou seja, eu quero um BI, eu quero um sistema de comércio eletrônico, eu quero um CRM, eu quero um ERP, eu quero um sistema de gestão de projetos. Né? Se vocês não devem ter visto a palestra Wrike, a Wrike é um parceiro tecnológico nosso, então a gente permite que o Wrike faça tudo aquilo que ele é especialista e agrega muito valor porque a gente contextualiza, ou seja, você diz assim, olha, legal, a imagem está finalizada em alta. Legal, isso você consegue visualizar no Wrike, mas ela está contextualizada com aquela imagem em alta. E aí o sistema te permite, o Dance te permite fazer uma série de automações em cima de processos e procedimentos para publicação para múltiplos canais. Então, o que eu quero dizer com isso? Que você tendo um ecossistema muito bem montado e muito bem planejado, né, e como geração de conteúdo, geração de cada vez mais arquivos, pode ser um baita problema de gestão, um sistema de Digital Asset Management, como o Odoo que a gente vai ver aqui, o Odoo Assets, ele pode te ajudar a resolver muitas dores. Né? Não resolve todas porque, como eu disse, não tem sistema que resolva tudo, mas ele resolve muitas dores no que tange a toda a parte de
gestão de ativos digitais, controle de versionamento, controle de direitos, controle, toda sorte de controle de contratos e etc. Você consegue fazer isso de uma maneira muito tranquila dentro do Doing Assets. Então, imagine que você tem aqui agentes internos e externos colaborando freneticamente. Aí você tem entradas de dados, por exemplo, de um sistema de gestão de produtos, ou você está recebendo uma planilha em CSV com mais um monte de imagens de geladeiras e etc. E você precisa juntar tudo isso e fazer um catálogo online ou um catálogo offline, ou os dois, de uma forma totalmente controlada, que você evite retrabalhos e redigitação e copy-paste, etc. Você consegue fazer isso perfeitamente num sistema de orquestração de conteúdo que a gente tem. Né? Então, o sistema basicamente é o Doing Assets, que é o que a gente chama de a casa para todos os seus arquivos. Então, como vocês podem ver aqui no exemplo que está na tela, ele é totalmente visual. Você aplica metadados, então você consegue fazer buscas, você consegue fazer compartilhamento, você consegue fazer fluxos de aprovação, tudo isso de uma forma integrada com outros sistemas que sejam pertinentes dentro do teu fluxo, né? Uma outra coisa que eu costumo dizer sobre sistemas é, se você está adquirindo um sistema e esse sistema te obriga a trabalhar de alguma forma, isso pode ser um problema, porque o teu fluxo de trabalho tem que se adaptar a um sistema e não o contrário. Então, fiquem muito atentos a isso também. Não, meu sistema resolve, mas ele resolve assim. Isso pode ser um ponto de atenção muito forte, porque idealmente a gente tem que ter sistemas que nos permitam flexibilidade, nos permitam personalização, nos permitam customização, nos permitam integração. Então, é nesse contexto que a gente se insere. Né? Então, o Doing Assets, ele é esse motor para a orquestração de conteúdo, né? Então, você faz toda a parte de gestão dos seus ativos digitais, toda a parte de distribuição e compartilhamento desses ativos digitais, com analytics, com uma série de outras vantagens e outras integrações possíveis, e você efetivamente produz os conteúdos controlados pelo Doing Assets. Então, você controla a versão, você sabe exatamente qual é a versão que está valendo, você sabe, é um verdadeiro Big Brother, você sabe quem fez, o que fez e que hora fez, seja num arquivo de layout, seja num arquivo de vídeo, seja num arquivo de áudio, seja num arquivo digital, seja num arquivo de imagem, não importa. É um sistema de Digital Asset Management, ele vai conseguir controlar e te ajudar em tudo isso. E aí a gente tem aqui, só finalizando, a ideia era mais fazer essas provocações e depois deixar aqui o contato para que vocês possam acionar a gente para uma demonstração sem nenhum tipo de compromisso, uma conversa, um bate-papo. A gente vai ter o maior prazer em atender e ajudar vocês. Falando basicamente aqui sobre a história da Udemy, ela foi fundada no ano de 2000, hoje a gente tem 170 pessoas totalmente focadas no desenvolvimento das ferramentas, né? Então, na verdade, a gente tem mais de 500 funcionários aí ao redor do mundo, a gente tem Holanda, Estados Unidos e Kuala Lumpur, a gente já está em mais de 60 países através de parceiros oficiais. Aliás, agradecer aqui o GetEduc, que é o nosso parceiro oficial aqui no Brasil, e que coordena todas as ações de marketing junto ao Mestre GP para a Udemy aqui. Então, um abraço aí para o pessoal do GetEduc. A gente tem mais de 800 clientes aí ao redor do mundo, entre eles os maiores publishers hoje do planeta. A gente tem também BuzzFeed, a gente tem Coca-Cola, a gente tem Yamaha, a gente tem uma série de outros clientes. Tocou meu alarme aqui, eu sei que meu tempo acabou. Então, só finalizando aqui, a gente tem mais de 60 parceiros aí também ao redor do mundo. Como eu disse aqui, um deles é o GetEduc, que é o pessoal todo treinado na Holanda e tudo mais. A Udemy é uma empresa holandesa, né? E hoje, esse número está crescendo bastante rapidamente, são mais de 50 mil usuários hoje dentro dos sistemas Udemy. Então, basicamente é isso. Vou deixar aqui o meu contato, né? Pode me mandar e-mail, pode acessar o site da Udemy, tem lá todas as informações. A Udemy também tem um canal no YouTube com algumas demonstrações e alguns vídeos.
Então, foi um grande prazer. Obrigado pelo tempo de vocês aí. Muito obrigado pela atenção. E é isso, Ramon. Tá contigo aí.